Vitória MM Rezende. Este é o nome que você encontra no Instagram, essa grande estrela da literatura, escritora Vitória Rezende, que também é engenheira civil, lançou ano passado Uma Nova Esperança e dando continuidade a essa obra fantástica, Um Retorno em Família. Uma alegria te receber aqui, Vitória. Muito bom te conhecer mesmo. Você é um exemplo para a nossa juventude. E que coisa linda. Muito obrigada, Michael. É um prazer imenso estar aqui e é uma oportunidade, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Vitória, você é só 29 aninhos. 29. 29 aninhos, e essa maturidade toda, esse encantamento todo, a gente fica fascinado conversando com você, pela energia boa que você transmite, pelo conhecimento. Eu acho que se todo mundo tivesse um pouquinho, a oportunidade rápida de conversar com você, um pouquinho que fosse, seria muito produtivo. Eu quero que você conte pra gente como que surgiu, porque você é engenheira civil. Sou engenheira Né? civil. Formou em engenharia civil e aí, de repente, se tornar escritora tão jovem e já criar uma obra tão linda. A gente vê que o conteúdo é maravilhoso. Uma Nova Esperança, que você lançou em setembro de 2022 e essa semana, Um Retorno em Família, uma outra obra. Como que surgiu? Conta pra gente. Vamos lá. Eu tinha uma construtora, né, uma empresa de engenharia civil, e eu trabalhava com projetos, com construção, reforma, e eu gostava, mas chegou uma época assim da minha vida que eu sentia que aquela não era a minha vocação. Eu gostava de estar lá, eu gostava, né, do título empresária, eu amava, mas eu sentia que aquilo ali não era onde Deus queria que eu estivesse. E eu comecei a orar, né? Eu tenho um relacionamento muito íntimo e próximo com o Senhor, e eu comecei a orar pedindo para ele direcionamento mesmo. E ele, em oração, ele me guiou a sair da empresa. Mas eu ainda não sabia o que eu ia ser, o que eu ia fazer da vida, ou o que eu gostava também. Eu não sabia o que eu gostava de fazer. E então, depois de zerar o Netflix e ficar 100% à toa, desempregada, eu comecei a criar o hábito de ler, que até então eu não tinha. Né? E eu encontrei alguns livros de romance e ficção cristã, que é aquele estilo da Cabana, aquele livro A Cabana, que é um dos meus favoritos, inclusive. Maravilhoso. E eu me apaixonei muito. Nesse primeiro ano, eu li 40 livros. Para quem não lia nada, eu li 40 livros em um ano. Né? Então foi muita coisa. Eu me apaixonei muito pelo estilo literário. E quando eu já tinha lido, né, muitos livros, eu comecei a resmungar com Deus, né? Falei, nossa, Deus, esses livros são tão bons, né? Abençoam tanto, a gente se diverte, né? Distrai e ainda aprende. A gente cresce lendo esses livros, né? E então eu falei, por que não tem mais? Traz mais livros, né? Assim, pro Brasil, mais escritores, né? Mais pessoas inspiradas pelo Senhor para escrever esses livros. E aí ele me desafiou, ele me disse, vamos parar, né, de reclamar, de achar ruim e vamos escrever o livro que você quer ler. E como eu ainda, né, não... Claro, eu não me sentia capaz de escrever um livro porque eu não tinha nenhuma formação, eu não tinha me preparado para isso. Eu era engenheira, eu era boa com números. E então, eu meio que ignorei um pouquinho o desafio dele, deixei de escanteio, assim. Mas ele me deu um sonho, que foi a história do primeiro capítulo do livro inteiro. E quando eu acordei, ele falou claramente comigo, assim, foi a segunda experiência mais incrível que eu já tive com Deus, e clara. Ele me disse, você vai escrever o livro com essa história, e o livro vai se chamar Uma Nova Esperança. Né? E ele tinha o livro inteiro planejado. Todos os capítulos, um por um, até o último capítulo, ele me entregou, assim, de bandeja. Né? A única coisa que eu precisava fazer era dizer sim pra ele, sentar no computador e escrever aquilo que ele falava comigo. Né? E, sinceramente, nessa parte eu consegui dar um pouquinho de trabalho pra ele também, porque eu desisti algumas vezes, mas quando ele tem um plano, né, ele cumpre, ele vai até o final, e ele foi falando comigo, reforçando comigo que o livro, a história era pra mim mesmo. E que era pra eu terminar, que eu iria terminar, e o livro ficou pronto, né? Como você viu e sabe, pra honra e glória somente de Deus, eu não tive crédito nem mérito nenhum nesse livro. E as histórias desse primeiro livro? Conta pra gente um pouquinho do que quem adquirir, que é fácil, né? Através do seu Instagram, Vitória MM Rezende, a pessoa pode entrar em contato, que vai ter lá alguém para atender e envia para qualquer parte.
Sim, enviamos para Do todo mundo, lugar. né? Do Brasil e agora para a Europa também. Sim. Mas conta pra gente, a pessoa que lê, primeiramente, Uma Nova Esperança. Olha, esse livro, eu conto, né, a história de uma personagem principal, Ana Paula, que no primeiro capítulo, ela e mais 4 amigas, elas fogem de um lugar onde elas eram exploradas, né, e elas foram sequestradas, então elas passaram por alguns anos muito difíceis. No primeiro capítulo ela tem 17 anos, então foram até os 17 anos que ela foi explorada, né, e convivendo com pessoas que usavam pessoas. Então ela, por causa de todo esse passado que ela viveu, ela decidiu não acreditar em Deus. Porque se ela acreditasse, seria apenas mais um que teria abandonado ou virado as costas para ela. Né? Mas ela consegue chegar sã e salva numa nova cidade, no sul do Brasil. E ela consegue uma casa, ela consegue um emprego, ela consegue fazer amigos que não querem explorar, bater nela, né? Ou mandar nela. Mas mesmo assim, ela ainda se sentia presa, né? Porque ela teve todo um passado, ela teve todo um histórico e ela não conseguiu se libertar desse passado dela. E aí ela precisa fazer uma escolha, né? Porque ela é apresentada a um Deus íntimo, pessoal e amável, que cuidou dela, né? Mesmo ela tendo passado por tudo isso, ela precisa decidir se ela vai se agarrar às convicções de que Deus realmente não existe e não se importa com elas e com ela, ou se ela vai acreditar nesse Deus que estava lá, estava falando com ela também, né? Porque ela tem uma escolha a fazer e ela faz essa escolha e a vida dela muda de uma hora para outra, né? Na verdade, de uma hora para outra não, porque ela tem um processo enorme, como aconteceu comigo, mas ela muda completamente a vida dela e É mais ou menos isso aí, né? É só adquirir para saber a história completa. É muito spoiler se eu continuar. Agora, o mais recente, né, que foi lançado essa semana, Um Retorno em Família. Intrigante esse título, né? Um Retorno em Família é uma continuação do livro Uma Nova Esperança, né? Quando eu comecei a escrever esse livro, Uma Nova Esperança, eu senti no meu coração de escrever 5 livros. Porque é uma personagem principal, Ana Paula, mas as outras 4 amigas dela também são principais nessa história. Elas têm uma participação muito importante, sabe? E eu decidi focar um pouquinho em cada um dos livros. Então eu pretendo fazer uma série de 5 livros, contando um pouco mais da história de cada uma. Mas com a Ana Paula sendo a principal em todos eles. E esse livro, Um Retorno em Família, ele trata, né, de uma Ana Paula já curada, né, uma Ana Paula já mais madura, com um relacionamento, né, íntimo e pessoal com Deus. Mas, mesmo assim, ainda tem questões na vida, né, que ela precisa passar por cima, que ela precisa superar. E esse livro é uma história da Ana Paula já mais madura, e lidando com a família que ela escolheu para ela, uma família que ela chegou na cidade, né? E conheceu e acolheu ela e as outras meninas. E também com as meninas, né? Que virou uma família para ela, completamente. E eu acho que vai valer a pena, né? E é uma história que chama a atenção, é muito interessante para qualquer faixa etária. Então, uma pessoa já adulto, idoso, jovem, é interessante para todas as idades. Me conta uma coisa. Eu vou repetir a pergunta que um colega fez para você no dia do lançamento sobre o prefácio. Quem escreveu o prefácio desse livro? Esse livro, eu tinha o hábito de dizer que ninguém fez o prefácio desse livro, mas ontem eu percebi que realmente tem uma pessoa por trás, né? E essa pessoa é Jesus Cristo, Deus, né? Foi ele quem me deu a história, foi ele quem me fez terminar esse livro, porque sem ele eu não teria terminado, eu teria desistido e deixado pra lá. Mas ele com certeza foi quem fez o prefácio pra mim, porque sem ele esse livro não existiria, sem ele a minha história não teria acontecido, né? Então, com certeza, foi ele. E o livro é dedicado inteiramente pra ele também. Vitória, é muito bonito. Uma jovem de apenas 29 anos demonstrar tanta intimidade, tanta conexão com a espiritualidade divina, com Deus.
como que, desde sempre, era assim? Ou como que surgiu assim essa proximidade tão grande com o sagrado? Não foi desde sempre. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa religiosa, né? Eu sempre fui na igreja, eu ia na igreja 2 vezes por semana, aos domingos e às quintas. Eu brincava, porque eu adorava ir nas quintas-feiras, porque era 30 minutos só. Mas eu tinha um relacionamento com Deus, assim, Deus que morava no céu, né? E eu aqui, bem distante dele. E eu tive depressão aos 18 anos. E eu me lembro que uma amiga me convidou para frequentar uma célula. Uma célula é um lugar onde a gente vai, conhece amigos, conhece pessoas, mas o objetivo principal desse lugar é conversar sobre Deus, sabe? A gente aprender e discutir mesmo sobre a Bíblia, sobre o que Deus diz. E eu fui nesse lugar algumas vezes, mas não foi suficiente pra mim, sabe? E então eu decidi tirar a minha vida, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha família inteira sempre me apoiou, eu estava em tratamento, mas naquela semana que eu fui viver essa experiência, eu parei de tomar os remédios porque eu achava que não fazia mais diferença também. E então eu decidi tirar a minha vida. E quando eu ia agir, o Espírito Santo falou comigo, em voz audível, né? Como se eu estivesse ouvindo você aqui agora. O Espírito Santo falou comigo que eu não ia morrer naquele dia. Ele falou comigo que eu voltaria a ter esperança, voltaria a sonhar e que eu teria uma vida linda, né? Cheia daquilo que eu sempre procurei, mas que eu ainda não tinha encontrado, que eu me sentiria completa, o que eu nunca tinha me sentido até então. E eu pensei, né? Bom, posso tirar minha vida agora e acabar com a dor que eu tava sentindo e a solidão. Ou eu posso dar pra Deus 1, 2 semanas e ver se ele vai cumprir mesmo, porque é uma promessa muito bonita, muito, muito boa pra eu simplesmente deixar passar. E eu me agarrei àquela promessa. Naquele dia, eu falei, olha, Deus, é o seguinte, eu não sei se eu acredito completamente no que o Senhor tá me falando, mas eu vou te dar uma chance, né? Eu vou entregar minha vida pro Senhor aqui e agora. E se o Senhor quiser fazer, pode fazer o que o Senhor quiser. Mas se nada acontecer, beleza, eu já tenho um plano, eu vou cumprir esse plano daqui 1, 2 semanas, eu me mato mesmo e aí tá tudo resolvido. E Deus cumpriu, né? Não foi do dia pra noite, demorou um tempo, mas eu não tinha mais o planejamento de me matar, eu ainda queria me matar, eu ainda me sentia triste. Mas todas as vezes que eu chorei, eu senti um colo, sabe? Um amor diferente, um cuidado diferente. E eu não estava sofrendo mais sozinha, eu estava com ele estava lá comigo. E eu acho que o amor, né? Eu acho que o vazio que eu tinha dentro de mim, ele foi preenchido. Por mais que não foi do dia pra noite que eu tenha... fiquei feliz, me senti completa, Deus cumpriu tudo com 1 semana. Não foi com 1 semana. Mas, com certeza, com 1 semana eu não era mais a mesma Vitória de que ia se matar naquele dia. Ele me preencheu. Ele encheu o meu vazio, ele me curou da depressão. Claro que com a ajuda de médico e remédio, porque é uma doença física, né? Então eu precisei do tratamento. Mas Deus, ele supriu todas as minhas necessidades e cumpriu muito, mas muito além daquilo que ele me prometeu naquele dia. Nossa, linda história de superação, de vitória mesmo. Acho que seus pais acertaram muito bem na escolha do nome, Vitória sem ser. Acertaram. Não é? Glória a Deus por isso. Amém. Vitória, a gente acompanha, né? A gente trabalha no jornalismo todos os dias histórias de jovens com depressão, jovens que tiram suas próprias vidas, jovens que, por uma tristeza que não consegue controlar, às vezes não consegue nem identificar de onde vem aquela angústia tamanha que enveredam aí pelo mundo do crime, das drogas, né? Às vezes a gente julga muito, mas fulano tem tudo, o pai e a mãe tá de tudo e ele tá envolvido com drogas, tá nessa vida perdida, não quer estudar. Ali existe uma grande depressão. Então, qual é a mensagem que você tem, tanto para os pais, quanto para esses jovens, para as pessoas da família? Porque
às vezes, quando a gente identifica na família da gente alguém com depressão, isso é frescura. Eu já ouvi isso. Né? Eu ouvi isso. E você viveu isso na pele. Então, qual a mensagem que você deixaria assim, para os pais familiares de pessoas que sofrem com depressão, principalmente os nossos jovens? Olha, a depressão ela é uma doença que ela precisa ser tratada. Né? Eu ia tirar minha vida porque eu simplesmente abandonei os remédios, então tudo piora. Então a gente tem que levar com muita seriedade o tratamento e os remédios que a gente precisa tomar. Então eu encorajo mesmo a desafiar as pessoas que têm, né, acolher, amar e estar sempre disposto. Isso é muito importante, mas a desafiar a pessoa e ajudar ela a levar o tratamento muito a sério. Porque quando a gente está no fundo do poço, a gente não enxerga que existe um futuro, que existe uma esperança, que existe algo. E outra coisa muito importante que eu tenho para dizer é que nada vai suprir o vazio. Nada. Nada vai ser suficiente, amor de ninguém, objeto nenhum, carro caro, casa cara, viagem cara, nada vai ser suficiente, a não ser a presença de Deus. Deus é o único que pode suprir tudo, todas as nossas necessidades. Então, eu digo, né, você pode ter tudo, assim como eu tive, mas se você não tiver Deus, você não vai ter nada. Então, confia nele, busca ele, porque ele vai ser o seu sustento, assim como foi para mim. Então, não adianta, no seu pensamento, no seu pensar, não adianta a pessoa fazer o tratamento físico sem buscar a Deus e vice-versa, né? Sim. Deus é tudo. Ele foi quem nos criou, né? Estamos aqui hoje por causa dele. Então, nós nascemos para ter um relacionamento com ele. Se a gente não tem esse relacionamento com ele, a gente não é completo. Né? Então, eu tenho certeza, assim, plena convicção de que quem não tem um relacionamento com ele não é plenamente feliz e completo. E eu descobri isso porque eu não era plenamente feliz e completa e me tornei plenamente feliz e completa quando eu recebi ele na minha vida. Então, sim, busque a Deus, porque ele vai ser suficiente. Ele vai ser o que você procura. Vitória, você, falando agora das vitórias da sua vida, nós já começamos falando dessas 2 vitórias, né? Que foi a publicação das obras literárias, mas eu gostaria de saber mais sobre você, né? A gente já sabe da tradição da sua família, que são construtores do progresso, né? Tanto seu pai quanto sua mãe sempre ajudaram muito o norte de Minas. Você e seu irmão, uma gracinha, lindos. Você casou muito jovem, né? E Montes Claros, eu fico sempre revoltado quando pessoas boas, pessoas de sucesso, que fazem sucesso, que têm muito para acrescentar na nossa cidade, vão embora, mas a gente tem que entender, né? A gente tem que deixar de ser egoísta. E você tá indo para o sul da França. Tô indo pro sul da França. Definitivo? Não. Eu sonhava em viver uma experiência fora do Brasil, né? Eu queria falar uma língua diferente, viver uma cultura diferente, viajar, né? E viajar mais. E eu encontrei essa oportunidade, né? Eu encontrei um visto que eu e meu marido podemos ir para a França e ficar lá 1 ano. Então, não é definitivo, é apenas por 1 ano, nós vamos viver essa experiência, essa loucura. Mas a gente tá muito feliz porque é um sonho, mais um sonho realizado, né? Eu costumo falar que naquele dia que eu ia tirar a minha vida, eu não imaginava que eu teria um livro, né? Que Deus me daria um livro, agora eu tenho 2, o terceiro tá quase aí encaminhado. Eu vou viver essa experiência muito incrível, sabe? Então, se eu tivesse deixado a proposta dele, né, de lado, se eu tivesse me matado, eu não teria vivido nada disso. Né? Então, Deus, ele me deu sonhos que eu nunca imaginei ter. E estou vivendo eles. E olha, eu sei que tem muito mais ainda. Amém. Mas conta pra gente o porquê do sul da França. Porque quando eu já conheci Paris. Foi a única cidade que eu conheci da França. E quando eu fui lá, eu não me senti muito segura e eu não achei que Paris é muito a minha cara pra morar. Eu gostei de ter visitado, foi uma experiência muito legal,
né? Mas eu queria uma cidade mais moderninha, eu queria uma cidade também grande, com um aeroporto grande pra gente poder viajar, mas eu queria me sentir um pouco mais segura do que eu me senti em Paris. E eu encontrei essa cidade e eu achei que ela é a minha cara, chama Toulouse. E eu achei que ela é a minha cara, né? Muito segura, muito bonita. As construções são rosa, então combina com o meu livro. Então eu achei que ela tinha o meu jeitinho, a minha cara. E foi por isso que escolhemos ela pra morar. E eu acho bacana que você tem um apoio dos seus pais, né? Claro, isso é natural, seu irmão e seu marido incentivando você tanto na profissão de escritora e indo com você também para essa aventura maravilhosa. Sim, minha família sempre me apoiou muito. Eu acho que quando eu contei pra eles, quando eu contei pra eles que eu ia largar a engenharia pra escrever, eles ficaram assim meio assustados, mas não demonstraram muito. Eles falaram: "Olha, eu te apoio, no que você quiser, eu te apoio. E se você quer escrever livro, então vamos lá escrever livro e vamos ver o que vai acontecer." Né? Então, eu acho que para algumas pessoas, né, eu joguei 7 anos, porque eu fiz, além da faculdade, eu fiz uma pós-graduação, joguei 7 anos, tanto de tempo quanto de dinheiro fora para escrever um livro, né? Então, é difícil mesmo, eu entendo que é difícil apoiar, e minha família apoiou inteiramente, né? E agora é essa nova bomba, né, de ir viver uma experiência lá na França. Por mais que eles vão sentir saudade e querem que eu fique aqui com eles, né? Porque é perto, morar perto, é sempre bom estar perto de quem a gente ama. Mas eles também apoiam, então eu tenho o privilégio de ser casada com um homem incrível, né? O meu marido, Marcos, ele é um homem incrível que apoia os meus sonhos, que tá sempre comigo. E a primeira coisa é ter um relacionamento com Deus e ser guiado por Deus. Então eu sei que se eu um dia tiver um plano, um sonho que é meu, vai contra assim, a vontade de Deus, eu sei que ele vai barrar, porque ele também ouve a Deus. Então se Deus não quer, vai passar por mim, mas por ele não vai passar não. A vontade da gente nunca pode estar acima da vontade do Criador. Nunca. Porque nunca é a melhor, né? Nunca. A nossa vontade nunca é a melhor. Mas olha, eu estive no lançamento, fiquei aqui preso gravando podcast, a nossa série de podcast, e cheguei atrasadíssimo, né? Peguei já todo mundo cansado, já indo repousar, então não tive oportunidade de ter uma dedicatória sua, um autógrafo no livro. Agora eu faço questão que aqui nesse nosso bate-papo você faz. Vamos começar pela Uma Nova Esperança, que eu vou devorar ele, que assim como você, eu adoro ler. Acho que vai ser rápido. E eu penso que os livros, quando eles são bons, a gente não tem que ficar com eles presos. A gente tem que repassar. Né? Tem gente que gosta de deixar o livro ali na bibliotequinha, no escritório, para sempre. Eu acho que o conhecimento, o livro, a informação, ela merece ser repassada. Então, eu sempre incentivo as pessoas, gente, emprestem os livros, vamos fazer esse ciclo aí para que as pessoas leiam também, conheçam, é sempre importantíssimo. E tem pessoas que realmente não priorizam, né? Tipo, ou não tem condição ou não priorizam o livro. E quando a gente empresta o livro, a gente dá oportunidade para a pessoa... E despertar na pessoa, né? Algo que talvez esteja adormecido. Exatamente, porque como não é prioridade, talvez ela não vai... investir o tempo dela naquilo. Mas quando a gente fala, olha, esse livro é bom, eu gostei, eu quero que você leia, talvez ela vai priorizar aquilo. E quando algo, né, falar com ela desse livro, ela vai começar a priorizar e vai ler mais, aprender mais do que os livros têm a oferecer. Porque todo livro tem algo a oferecer para alguém, todo livro, né? Então, eu acho que o hábito de leitura é um hábito muito, muito rico, né? Porque a gente sempre tem algo para aprender e crescer com os livros. E quando a gente fala para alguém, nossa, olha esse livro, eu acho que é a sua cara, eu acho que você vai gostar, a pessoa vai ler. Mas talvez se a gente... se alguém simplesmente compra o livro e deixa jogado, acaba que a pessoa não lê e não aprende, né? Absorve aquilo que o livro tem para levar para ela.
Muito bom. Eu antes de finalizar esse bate-papo tão gostoso que a gente vai poder repetir só na próxima publicação, daqui a um ano, Ano né? que vem, estamos de volta. Então, eu quero que você traz muito conhecimento, muita paz. Você traz tudo de bom. Mas eu depois que você terminar a dedicatória, eu vou deixar você terminar. Que a gente vai deixar uma mensagem para as pessoas que estão muitas infelizes na profissão que escolheu, né? Estudou, escolheu a profissão, mas não está satisfeito, não está feliz. Tem gente que não consegue também se descobrir. Você é um exemplo aí de força e de coragem, porque você abandonou, né? Você estudou 7 anos, escolheu uma profissão, mas quando você viu que ela não estava te preenchendo por completo, você decidiu ter um encontro com o que realmente iria te completar. Agora, essa decisão é só para quem tem muita coragem. E oportunidade, sabe? Eu acho que não são todas as pessoas que têm o privilégio que eu tive de abrir mão do meu trabalho para poder simplesmente ficar em casa e decidir o que ia fazer da vida, né? Eu tive a honra de ter um marido que deu conta, né? De segurar as pontas. E eu acho que nem todos, infelizmente, têm essa oportunidade. Mas eu acho que quando a gente tá perdido, assim, a primeira coisa que eu recomendo, óbvio, é buscar de Deus uma orientação. Né? Eu acho que no tempo certo ele falou comigo, ele me preparou e falou comigo. Mas também tem outra coisa que eu acho que a gente pode fazer, experimentar coisas novas. Né? Eu acho que se a gente não experimenta, se eu não começo a escrever o livro, eu nunca escreveria, porque eu tinha no meu coração que eu não era capaz, e não era mesmo, porque foi Deus que escreveu, mas ele me usou, e ele me capacitou. Entende? Então, não sei, talvez você gosta de animais, que tal experimentar algo na área de animais, né? Vai em algum lugar, fala assim, deixa eu passar o sábado aqui com vocês para eu conhecer, para eu ver o que vocês fazem. Então, se tem um amigo que trabalha em algo que te chama a atenção, conversa com esse amigo, vê o que ele faz, se você poderia ter interesse, né? Eu acho que a gente tem que correr atrás, porque a gente se acomoda mesmo. E tem gente que pensa que se eu abandonar minha profissão e for fazer o que eu realmente amo, é um fracasso. Na verdade, é uma vitória. Porque quando a gente ama, a gente se dedica muito mais, né? E é muito menos sofrido também. Então, eu acho que se você tem a oportunidade, vale muito a pena tentar. Porque a nossa vida é muito curta, né? E a gente se prende, se agarra a algo que a gente não gosta, que a gente não quer, mas que a gente vai por causa do dinheiro ou, sei lá, por algum outro motivo, não sei como, cada um tem um motivo, mas eu acho que se tem a oportunidade, vale a pena tentar, porque a nossa vida é muito curta e não vale a pena a gente jogar ela fora por causa de algo que tá prendendo a gente. Então essa aí é a Vitória Rezende. Eu acho que todo mundo deveria seguir, né? A Vitória MM Rezende. Vale muito a pena, porque com certeza você traz muita coisa boa para quem te acompanha, para quem tem a oportunidade. Não só através do livro, mas através das suas mensagens, da sua história de vida, que é muito bonita. Obrigada. E em véspera de viagem, uma viagem tão grande, você se preparando e aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Muito obrigado por tudo. E agora eu tô todo metido com essa dedicatória maravilhosa. Eu que agradeço, é realmente uma honra estar aqui, de verdade. Obrigada, adorei te conhecer mesmo. E eu queria dizer que se você tem interesse, né, em adquirir alguns dos meus livros, tem o e-book. Eu vendo o e-book através do site da Amazon, mas o livro físico é vendido apenas através do meu Instagram, né? Como o Maicon disse, é Vitória MM Rezende. Vai ser um prazer atender, né? E uma honra ser lida, né? Por todos vocês. E aos nossos seguidores, eu também vou deixar o arroba do seu Instagram na minha página para as pessoas que quiserem entrar, visitar. Você vai ter sempre uma pessoa, vai te responder rapidamente, você vai poder adquirir aí essas 2 obras maravilhosas. Muito obrigado, um beijo. Nós vamos finalizando esse bate-papo super agradável. Semana que vem nós voltamos com mais Tudo Vive Podcast.